vamos falar um pouco sobre campo elétrico. Olha aí na telinha o que vem a ser campo elétrico. Vamos primeiro supor essa região aqui, ó, uma região delimitada aí do espaço. Para essa região ter campo elétrico, é necessário que exista pelo menos uma carga aqui. Então, se existir essa carga, que a gente chama uma carga Q, essa carga Q grande, é a carga criadora do campo elétrico, tá certo? E ela origina esse campo elétrico. Agora, se eu quero saber se existe campo ou não nessa região, vamos supor que eu não saiba que essa carga maior aqui, a carga criadora, eu não saiba que ela esteja aí eu coloco essa carga que a gente chama carga de prova, tá? Ou carga teste, uma carga Qzinho. Eu coloco essa carga nessa região. Se quando eu colocar essa carga teste, essa carga prova na região, ela se movimentar, é porque nela atuou uma força. Então, se ela se movimentar, existe campo elétrico. Se ela não ocorrer movimento, é porque não existe campo elétrico. Lógico, se ela não se movimentar, é porque não vai existir essa outra carga que cria o campo. Ok? Então, repetindo, numa região do espaço existe uma carga Qzão que cria o campo, é a carga responsável por criar o campo, e existe uma carga teste que eu coloco nessa região, em qualquer ponto dessa região. Se lá aparecer uma força, é porque existe campo elétrico neste ponto. Se não aparecer uma força, é porque neste ponto P não existe campo elétrico, ok? Então, fechando aí, só fechando aqui mais uma vez, se eu quero saber se nessa região tem campo elétrico ou não, neste ponto P aqui, tá? Num ponto P aqui qualquer, eu coloco uma carga pequena chamada carga teste ou carga de prova neste ponto P. Se neste ponto P essa carga, quando eu colocar essa carga nessa região, nesse ponto P, e ela se movimentar, é porque existe campo elétrico, que é representado pela letra E, tá? Vocês viram que é uma grandeza vetorial, ela tem valor, direção e sentido. Agora, se eu colocar essa carga e ela se movimentar nesse ponto, é porque nesse ponto existe campo elétrico. Se ela não se movimentar, é porque não existe. Agora, lógico, essa carga ela só serve para testar, ela é uma carga de prova. Quem realmente está criando um campo é uma outra carga ou outras cargas fixa Q maiúsculo, ok? Então, nós vamos sempre tratar campo elétrico assim. Q minúsculo é a carga que é colocada no ponto P da região, para saber se naquele ponto elétrico, naquele ponto da região tem campo elétrico ou não. E a carga maior, Q maiúsculo, é a carga que origina o campo elétrico. Então, nós vamos trabalhar sempre com essas duas cargas, ok? Ó, para cá, para cá, para cá. Então, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, ela precisa de modo, direção e sentido. Ah, professor Luiz Carlos, e quais são as grandezas físicas que existem? Nós temos a escalar, a vetorial e a dimensional. A escalar é aquela que é representada somente com um número e uma unidade. Por exemplo, 38 graus Celsius é a temperatura. Então, bastou 38 e a unidade em graus Celsius. A temperatura não tem 38 graus Celsius na vertical e para cima, não existe. A temperatura, ela não existe, ela é escalar. Massa é escalar 3 kg, espaço é escalar, medir aqui a distância aqui dessa mesa deu 1 metro, é uma grandeza escalar. Agora, se eu for colocar nessa mesa aqui uma força de 20 newton, aí você pergunta, professor Luiz Carlos, 20 newton aonde? Para baixo, para cima, para o lado? Então, força já é uma grandeza vetorial que necessita direção e sentido. Então, assim como a força elétrica, campo elétrico, campo magnético, também são grandezas escalares. E a dimensional é aquela que é representada só por um número. É o caso do coeficiente do atrito, nem unidade tem, ok? Então, essas três grandezas físicas, escalares, massa, temperatura, vetorial, força, velocidade, tem que dizer a direção e o sentido que está. E a dimensional, nós temos aí duas grandezas, o coeficiente de atrito e o índice de refração lá de ondas radióticas, ok? Beleza? Então, vamos para a nossa primeira questão teórica e lá nós vamos falar mais um pouco a diferença entre a carga que cria o campo, que nós vamos representar aqui pelo um Q maiúsculo, e a carga que testa se naquele ponto da região tem campo elétrico ou não, que a carga prova é a carga Q minúsculo. Olha a questão que está aí, vamos voltar aí. Pronto, aí. Considere as três figuras a seguir. Nela temos Q maiúsculo, a carga elétrica que gera o campo. Q minúsculo, a carga de prova, ou carga teste. F, a força elétrica, lógico, tem duas cargas
né, aparece força elétrica, que pode ser de atração, se elas tiverem sinais contrários, mais e menos, por exemplo, ou de repulsão, se elas tiverem o mesmo sinal. Por exemplo, os dois positivos ou as duas cargas negativas, a força que aparece entre elas é de repulsão, é a lei de Coulomb. E é o vetor campo elétrico que é gerado pela carga fixa, pela carga geradora, que é um Q maiúsculo. Ok? Pronto, ele deu essa figura, ele deu aí a figura 1, ok? Deu que nessa carga teste aqui, ou carga prova, ó, existe um campo elétrico saindo e uma força. A carga Qzão aqui na figura 1 está empurrando a carga menor. Então, essas duas cargas aí, Qzão e Qzinho, vai ter o mesmo sinal, porque a força está sendo de repulsão, a carga maior está repelindo a carga menor. Então, na figura 1, a força entre as cargas está sendo de repulsão. Lógico que elas têm o mesmo sinal. E lembre-se que Q1 aqui, ó, vai ser positiva. Por que Q1 vai ser positiva? Porque o campo está saindo, tá? Nós vemos em sala de aula, eu vou só relembrar aqui, ó, que quando uma carga fixa que cria o campo, aqui gera o campo, é positivo, ela cria uma linha de força saindo. Então, quando o campo elétrico é saindo da carga, é porque ela é positiva. Se a carga fosse negativa, o campo elétrico viria para a carga, ok? O campo elétrico vem para a carga quando é negativa. Então, voltando à figura aí, ó, essa carga Qzão está criando um campo elétrico ó, saindo, está aqui o campo elétrico, ó, saindo. Então, se o campo elétrico está saindo, ela é positiva. Então, deixa eu só apagar aqui, para devagarinho a gente responder de novo. O campo elétrico, ó, quem cria é essa carga Qzão, ó. Ela está criando um campo elétrico saindo, então ela é o quê? Positiva. Como ela está empurrando, ó, a força está empurrando a carga pequenininha, então elas têm que ter o mesmo sinal. Então, na figura 1, as duas cargas têm o mesmo sinal. Por que, professor Luiz Carlos, tem o mesmo sinal? Porque a força é de repulsão. E por que o sinal é mais? Porque essa carga que cria o campo, está criando um campo saindo, não está criando um campo chegando. Ok? Então, repetindo aqui para vocês, nessa primeira situação, ó, com uma carga que cria o campo, a carga Q está criando um campo saindo, está aqui o campo saindo, ela é positiva. Como entre as duas cargas Qzão e Qzinho, a força é de repulsão, então essa carga Qzinho vai ter o mesmo sinal de Qzão, vai ser positivo também. Vamos agora para a figura 2. Observem que na figura 2, o campo, a carga que cria o campo, que é essa daqui, ó, o Qzão, está criando um campo saindo. Se está criando um campo saindo, então ela é positiva. Mas repare que na figura 2, agora ela está atraindo essa carga. A força está atraindo. Então, como ela é positiva, porque está criando um campo saindo, para ela atrair a carga Qzinha, porque a carga Q tem que ser negativa. Então, na figura 2, elas têm sinais contrários. Vamos para a figura 3. Se você não entendeu, preste bem atenção à figura 3, tá? Então, estimados alunos, nós estamos todos os domingos ao vivo aqui na TV com essa aulão para vocês. Observa aí a figura 3 agora, ó, tá certo? E você vai observar que essa carga Q maiúscula, ó, é a carga que cria o campo, tá? Então, ela cria o campo, só que o campo está chegando nela, ó, o campo está vindo para ela. Quando o campo está chegando nela, é porque ela é uma carga negativa, tá? Ok? Então, na figura 3, ó, o campo, que é o E, que é representado pelo E, está chegando nela. Eu vou apagar aqui tudo de novo, para mostrar na figura. A carga que cria o campo é essa aqui, e o campo está ó, apontando para a carga, vindo para a carga. Então, nesse caso, essa carga vai ser negativa, porque o campo está vindo. Nos dois, na figura 2, ó, o campo está saindo, ela é positiva. Na figura 1, o campo está saindo dela, ela é positiva também. Agora, na figura 3, como o campo está chegando nela, ela é negativa. Agora, observe que a força entre essa carga Qzão e essa carga Qzinho, ó, a força é de repulsão. Então, para ser de repulsão, se Qzão é negativo, o Qzinho vai ter que ser negativo também, que menos e menos se repele, ok? Então, no primeiro caso, nós vimos Qzão positivo, Qzinho positivo também, porque a força é de repulsão. Na figura 2, nós vimos Qzão positivo, como a força está atraindo essa carga aqui, ela tem que ser negativa, é mais e menos. E na figura 3, como a força é de repulsão e o campo está chegando, Qzão é negativo, para a força ser de repulsão,
Qzinho é negativo também. Então, voltando lá à resposta, ele diz, analise cada figura e descubra o sinal das cargas Q e Qzão. Então, a gente viu, na figura 1, as duas vão ser positivas, correto. Na figura 2, a Qzinho vai ser negativo e Qzão positivo? Não. Na figura 2, Qzinho é positivo. Então, aqui está errada. A terceira, na figura 3, as duas cargas são negativas. Na figura 3, muito bem, as duas cargas são negativas. Qzão é negativa porque o campo elétrico aqui está chegando nela, então ela é negativa. E como a força é de repulsão, Qzinho é negativo também. Então, a terceira correta. Em todas as figuras Q é positivo? Não, nós acabamos de ver que na figura 3 ela é negativa. Então, correta a 1 e a 3. Então, fica aí correta a sentença 1 e 3, ok? Beleza? Então, pessoal, isso é o início de campo elétrico, que é importante demais essa questão, a parte teórica, você entendendo essa questão, você se dá bem. Olha para cá, para cá, para cá. Você entendendo essa questão aí, vestibulando, de campo elétrico, na direção de sentido, você se dá bem no vestibular e no Enem, tá? A carga Qzão é a que cria, se o campo está saindo dela, ela é positiva, se o campo está vindo para ela, ela é negativa, ok?